A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós saudamos a todas as igrejas que estão ligadas conosco pelo satélite, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical diretamente do nosso estúdio central em Vila Velha, Espírito Santo, no Plano 100, e participando conosco os irmãos da cidade de Queimados, das igrejas ali em Queimados, no Rio de Janeiro, estão contribuindo conosco e na participação aqui desse trabalho nesta manhã. Antes de iniciarmos as demais atividades aqui dessa manhã, nós vamos transmitir uma saudação que está sendo feita dos Estados Unidos. O pastor Bondaruk está saudando o presidente, as igrejas nossas aqui no Brasil, diretamente dos Estados Unidos da América. Ele é russo. Брат, Господи, сотрудник, служитель. Honrado irmão, meu querido colaborador no campo do Senhor. Президент известной, благословенной в мире церкви Маранафа. Presidente da igreja famosa, mas também igreja abençoada no mundo todo, Igreja Maranata. В лице ваших благословенных посланников. Através dos irmãos abençoados que o Senhor enviou. А я от имени многочисленной церкви Вифания. E eu, do nome da igreja grande aqui, Betânia. От имени ее многочисленных служителей. Do nome de todos os pastores e líderes da igreja da Betânia. Искренне сердечно вас приветствую. De coração e sinceramente gostaria de te saudar. Благодарим за ваше благословенное служение. E agradecer pelo vosso ministério abençoado. И желаем Божьего помазания. E desejamos vocês a unção Вдохновение Духа Святого. Inspiração do Espírito Santo. Продолжать эту миссию. Continuem nessa missão. Распространять слово благодати во все уголки земного шара. Espalhando a palavra da graça em todos os cantos da terra. Спасенные души. As almas salvas. Лучшее выражение Божьей любви и Божьей славы. É maior expressão da glória de Deus e do amor de Deus. Это те плоды, за которые будет воздаяние.
Esses são os frutos que vão receber a recompensa do Мерою céu, доброю, утрясенную и que Ele нагнетенную. vai dar para nós com uma medida bem compactada, grande e superabundante. Господь с вами во все дни. O Senhor seja convosco em todos До os скончания dias, века. até a consumação do século. Искренне ваши в Господе, братья и сестры Церкви De Вифания. coração e sinceramente, vossos em Cristo, irmãos aqui da Igreja da Betânia. Pastor, ele é russo, das igrejas lá nos Estados Unidos, de comunidade russa, mais ou menos todos eslavos, né? 5 mil membros que estão juntamente conosco lá, aprendendo dessa obra maravilhosa do Espírito Santo. E queremos aqui compartilhar com os irmãos os eventos que foram realizados aqui no Brasil e no exterior. Começando aqui no seminário em Milão, na Itália, com a presença dos pastores do presbitério, o seminário realizado ali. Também no exterior, tivemos ali batismo em Pompano Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Os irmãos ali descendo as águas, salvação de vidas. Também nos Estados Unidos, seminário para as igrejas dos pastores de língua russa, na cidade de San Diego, Sacramento e Illinois. Também na assistência às igrejas no exterior, na América Central, os irmãos de Manágua, na Nicarágua, foram assistidos, visitados pelos pastores ali do Brasil naquele lugar. Aqui no Brasil, realizado seminário na cidade de Cascavel, no Paraná, com a presença de pastores do presbitério. Também com o apoio do presbitério, foi realizado o seminário em Medeiros Neto, na Bahia. O seminário para jovens foi realizado na igreja de Campinas, em São Paulo. Como resultado da formatura do projeto Aprendiz, 12 novos instrumentistas foram formados em Baixo Guandu, Espírito Santo. O seminário em Libras foi realizado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Também como característica do crescimento do trabalho com surdos em todo o Brasil, foi realizado um seminário para surdos e surdos cegos no Sumaré, em São Paulo. Um culto de glorificação ao Senhor pela formatura de irmãos em várias profissões foi realizado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, com a presença de dezenas de visitantes acompanhando ali a vitória dos nossos irmãos. Um culto especial de glorificação foi realizado em Vilhena, estado da Rondônia, com ordenação de mais um pastor, o Senhor atendendo o clamor do rebanho para que levante obreiros para a seara. Tivemos aqui evangelizações em Campina Grande, na Paraíba, Capelinha, Minas Gerais, Ceilândia, Distrito Federal, Chapecó, Santa Catarina, Cruzeiro, no Distrito Federal, Vila Velha, nos Espírito Santo, nos bairros de Gaivotas e Jardim América. Em Vitória, Espírito Santo, Cariacica, Espírito Santo, Ibicaraí, Bahia, Salvador, na Bahia, São José dos Campos, em São Paulo, Sombrio, Santa Catarina. Tivemos batismos em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Santos, São Paulo, em Boa Vista, Roraima, onde foi batizado um casal da comunidade indígena, aleluia, Paracaraíma, e mais uma jovem da comunidade indígena, Boca da Mata, em Paracaraíma também. Paracaima. Em São Leopoldo, Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia, e em Santos, São Paulo. Enviamos também saudação especial para os nossos irmãos da Igreja de Piabetá, no Rio de Janeiro, que está assistindo conosco essa EBD. Também fazemos um agradecimento às nossas irmãs da Igreja de Londrina, no centro do Paraná, que gentilmente nos enviaram a toalha do púlpito que nós estamos usando aqui nesta manhã, foi cedida pelas nossas irmãs ali. E temos muitos outros eventos que são publicados na Rádio Manaim que poderão ser vistos pelos nossos irmãos. E também, agora, um aviso aqui importante para aqueles que contribuem conosco com a Escola Bíblica Dominical. A partir de agora, o envio não será feito pelo sistema de e-mail normal. Nós vamos agora, foi criado dentro do site do Satélite Maranata, um espaço para que as contribuições sejam enviadas. Então, os irmãos vão acessar o site www.satelitemaranata.org.br, onde vão encontrar todas as instruções para enviar as contribuições. Existe um local ali para identificação, para preenchimento e
sem qualquer dúvida que os irmãos tiverem, os irmãos poderão entrar em contato com o apoio técnico. Mas vai ser muito fácil, porque foi muito bem elaborado, de fácil compreensão, para os irmãos enviarem a partir dali as contribuições para a Escola Bíblica Dominical. E dando continuidade ao nosso trabalho aqui, o pastor Gideuti vai introduzir a palavra dessa manhã daquilo que será dado para nós. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mas eu quero me referir aqui, nessa primeira palavra, uma palavra de agradecimento ao pastor Bondaruc, aquela região ali dos Estados Unidos, da Califórnia, uma igreja grande, e ele é líder de outras igrejas. Mas agradecer a esse irmão a palavra de incentivo, a Igreja Maranata, a sua referência a nível mundial, já conhecida, e isso nos alegra bastante, visto que também temos ali, nessa região, aliás, nos Estados Unidos, muitas igrejas de língua eslava, e que são inúmeras, inclusive representadas pelo nosso querido irmão Sergei Homsch, com quem temos uma relação de amizade muito estreita e profunda nos laços do Senhor. Eu agradeço toda a atenção que foi dada aos nossos pastores que ali estiveram e ficaram impressionados com a forma como foram recebidos, não só pelo pastor Bondaruc, mas também por outros pastores nos seminários que se sucederam ali e que estão ocorrendo ainda hoje dentro do nosso fuso horário. Assim, a esses irmãos, toda a nossa gratidão e afeto, lembrando de que estamos à disposição e vamos continuar mantendo essa relação de amizade, de fraternidade, mas especialmente de comunhão com os nossos irmãos e com o Senhor. Pretendemos ainda nesses próximos tempos, nesses próximos dias, ter uma reunião a nível mundial, semelhante à que tivemos com a ceia, que foi colocada à disposição de todos aqueles que comungam conosco desta mesma obra, desse mesmo Espírito. E esperamos, naturalmente, que este será um outro sinal, um outro avanço nessa relação de comunhão de corpo com esses nossos irmãos que a cada dia se agregam no conhecimento, no entendimento e no desejo de servir ao Senhor nesta mesma obra, que é a obra do Espírito Santo. Recebemos essa semana também as informações do pastor Gilson, mencionando igrejas, não somente Gilson, mas também o pastor Daniel, mencionando de igrejas que estão sendo agregadas, inclusive escola bíblica dominical, países africanos, onde a afluência tem sido cada vez maior e a frequência da escola bíblica dominical, que é transmitida aqui do Brasil em português e francês e também em outros idiomas que são retransmitidos ali para os nossos irmãos da África. Meus irmãos, nós sabemos que alguns dos nossos que não entendem o significado dessa obra e o alcance dela, alguns se sentem incomodados quando se dá informações, mas isso aí, para os fiéis, é um sinal e nós estamos vendo que há um crescimento muito grande de interesse com relação àquilo que o Senhor está fazendo na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ter no próximo mês um período especial, exceto o primeiro domingo do mês, que é dedicado às igrejas que vão fazer seus trabalhos locais. Aproveitar a escola bíblica, o horário da escola para transferência de classes, para ceias, para todos os eventos, naturalmente, que o pastor escolhe e coloca naquele dia. Apresentação de crianças e outros mais. Mas eu quero dizer que a escola bíblica dominical não deixará de existir. Ela vai continuar existindo, mesmo tendo esses eventos. Por quê? O pastor é quem decide se liga ou não à escola bíblica dominical. Se ele não está presente,
naturalmente ele vai orientar que seja aberto o satélite para aquela igreja e que ninguém ponha a mão enquanto existir o tempo do satélite, depois de iniciado e terminado definitivamente com o toquezinho que é dado aqui da nossa pequena trombeta. Então, ninguém se apresse em retirar, nem diácono, nem obreiro, nem ninguém. Ligou o satélite, está ligado, e só depois que ouvir a vinheta encerrando, nesse caso, estará encerrado. Mas vamos ter, no próximo mês, um mês diferente. Os irmãos vão sentir e vão perceber isso. Vamos ter, todos os domingos, possivelmente, reuniões com a família na parte da manhã, onde os irmãos vão separar esse tempo de 8h30 da manhã até o meio-dia, onde as crianças, adolescentes, visitantes vão participar de uma grande festa que teremos durante todo o mês para glorificar o Senhor. Porque quando vemos os toques das trombetas, nós vamos alinhar os toques das trombetas aqui com a festa das trombetas lá em Israel, que é no mês de outubro. E nós vamos ver que não há coincidência, mas existe aquilo que é profético, a obra do Espírito completando agora, em outubro, no final, profeticamente, completando os seus 50 anos. Ela já completou 50, agora está vivendo esses 50. E vamos ter uma grande festa do nosso povo diante do Senhor, onde estaremos em comunhão nesse período e que, por certo, haverá um encerramento digno, em uma dessas escolas bíblicas dominicais, um encerramento digno que vai alcançar todas as igrejas que estão em comunhão conosco e ligadas via satélite aqui no Brasil. Assim, meus irmãos, nós temos agora a continuidade do estudo que estamos fazendo a respeito das trombetas. Eu quero dizer aos irmãos que esse assunto não vai se encerrar agora. Nós temos muito ainda que ver sobre o assunto. E temos aqui a participação dos nossos irmãos aqui de Queimados. Eu quero dizer a todo o Brasil e ao mundo que o grupo de irmãos de Queimados, o pastor Eliezer, que está aqui conosco, e os demais irmãos, é um grupo especial, porque desde o primeiro dia que o satélite foi acionado, eles são fiéis e frequentes. E tem a palavra. Hoje, inclusive, na reunião, eles vieram, estão aqui do Rio de Janeiro, estão aqui conosco. Eu disse até o seguinte: estou despreocupado com relação ao satélite, porque os irmãos que estão aqui são irmãos que têm nos acompanhado, têm uma vivência com relação a perguntas, a respostas e têm revelações. Esse grupo, Deus tem dado revelações a esse grupo, não somente a eles aqui do Rio de Janeiro, a essa parte do Rio de Janeiro, nós temos também outras partes do Rio de Janeiro. Temos a ressaltar a segunda comunidade na Rocinha, a segunda igreja na comunidade da Rocinha. E isso já é um grande avanço para nós. Estamos muito preocupados, estamos avançando para os morros em vez de avançar para o mar. O mar não precisa mais, o mar já está satisfeito. A região ali do mar está parada, está satisfeita, está tudo certo. Agora nós vamos para os morros. Já temos falado isso e vamos continuar. É tudo isso que nós queremos e nós precisamos. É esse povo que está precisando. Os que estão já acomodados, está tudo certo, todo mundo esperando vai para o céu, e isso é ótimo. Só tem uma coisa, a igreja dos nossos dias tem que estar definida, seja na praia ou seja no morro. Onde estiver, ela tem que estar definida. Cada pessoa diante do Senhor, colocando sua vida e o seu projeto de vida diante do Senhor. O momento, eu vou fazer uma observação aqui, é de oração. A igreja que não estiver em vigilância, ou a sua vida que não estiver em vigilância, em comunhão, não vai ouvir, observe, os sinais que estão sendo dados para prevenir dos problemas que estão diante de você. Você vai sair de casa hoje? Vai. Está tudo certo. Os negócios estão todos indo muito bem, está tudo muito bem. Você está sendo promovido, está ótimo.
todo mundo gosta de você, tá tudo certo, olha aqui. Mas o laço está pronto, hein? O laço está pronto. Então é preciso estar no clamor, na vigilância, para o Senhor poder falar a você, mostrar onde que está o laço, onde está o problema, para que você possa se ver livre dele. Você tem família, tem filhos, esposa, marido, parentes. Esse é o momento de vigilância. Por quê? Não é porque Deus está precisando de você, não. É porque você é que está precisando dele. E como ele te ama, ele quer te mostrar. Só isso. Se isso lhe incomoda, isso é outra coisa. Mas os servos do Senhor estão sempre em vigilância. Por quê? Para não serem pegos de surpresa. Haverá muitas surpresas. Nesse tempo, daqui para frente, muitas surpresas. Ninguém vai se surpreender se estiver na comunhão. Não vai acontecer, o senhor vai dar o livramento? Então, está feito o livramento. Então, a nossa palavra inicial, que é quase que a metade do tempo, agora eu vou passar a palavra ao pastor Alexandre para que ele faça algumas perguntas a respeito do assunto de trombetas. Bem, dentro do assunto da Escola Bíblica Dominical, a pergunta desta manhã é relacionada aos sinais proféticos daquilo que nós temos visto no livro de Apocalipse e os demais livros da Palavra de Deus que fazem referência. Então a pergunta é a seguinte: lendo os textos do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 31, e o livro do Apocalipse, no capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 5, identifique a relação profética que se refere ao preparo da igreja para ouvir o toque da trombeta. Explique como deve ser este preparo. Então, na relação dos dois textos, qual vai ser o preparo da igreja para esse momento no ouvir do toque da trombeta. Uns tempos aí, 5 minutos, os irmãos poderem estarem atentos a isso aí. Então, nós temos esses dois livros no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, existe uma referência ali no sinal no livro de Joel, também no livro de Apocalipse. E qual o preparo para ouvir esse toque? E como esse preparo é feito? Em alguns instantes aqui, os irmãos que estão conosco aqui da Igreja de Queimados, eles já vão trazer a contribuição deles naquilo que foi feito nessa manhã, essa primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical. Preparo para ouvir o toque da trombeta. Então nós vamos aqui a primeira contribuição aqui. Não é só Marcos, tem outros textos, mas Marcos, esse aí, muito bem. Vamos lá. A contribuição do nosso irmão aqui, da Igreja de Queimados. Amém? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Diego, sou da Igreja de Queimados, da Igreja do Paraíso. Ungido Diego, da Igreja de Queimados, no Paraíso. E o texto que nós encontramos aqui, que fala deste preparo, é Marcos 13, 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então aqui está falando de oração e vigilância, que é o preparo fundamental para a igreja estar atenta ao toque das trombetas. Isso. Então, daquilo que nós temos olhado, que é oração e vigilância, importância para que nesse tempo a igreja esteja pronta para o arrebatamento. Então, oração e vigilância é o conselho aí na palavra de Deus, para que esses sinais que estão se cumprindo, que nós estamos vendo profeticamente, a igreja esteja pronta para aquele momento do toque da trombeta, em oração e vigilância. Daquilo que... Meus irmãos, interessante a resposta aqui do nosso querido companheiro.
Mas lembrando também que no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, os irmãos podem abrir, Lucas 12, vejam aqui, o preparo é a mesma coisa, mas vejam que a forma do preparo, fala vigilância e oração. Agora em Lucas, ele foi resumido no que disse, e foi ótimo. Mas vejam em Lucas o que é que diz assim. Primeiro, estejam cingidos, capítulo 12, verso 35. Vamos ler comigo. Os irmãos comigo. Podem ler? Lucas 12, 35. Primeiro, estejam cingidos os vossos lombos e acesas. Meus irmãos, o preparo é ou é verdade, lombo é cingido com a verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Ou a candeia está acesa ou está apagada. Aqui mostra claramente. Então, a determinação. Cingidos os lombos com a verdade. Por que a verdade? Eles usavam cingir os lombos. Eles usavam ataduras para colocar nos músculos das costas e tal, para que, ao pegar o peso, a pessoa não viesse a sofrer um desvio da sua coluna, estivesse fortalecido, porque a verdade é a coisa mais pesada que existe. A mentira é fácil, mas a verdade é muito pesada. Você pode pesar a verdade da obra do Espírito com o que existe por aí. Pegue o evangelho da verdade e faça um peso dele. Vê onde você está, em qual deles você está. Se é no da verdade ou se é o evangelho aí, de um cristianismo que não tem compromisso com essa verdade. Então, ou é verdade ou não é verdade. Se é verdade, então, o preparo tem que estar cingido com a verdade. Os lombos cingidos com a verdade e as candeias acesas. Por quê? Porque o momento do toque da trombeta é à noite. Veja o segundo elemento que está aqui. O Senhor quer que os servos estejam vigiando assim. Verso 2. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando vier o Senhor, achar vigiando. Se vier de manhã, se vier à noite, na vigília, então a vigilância está aí. A vigilância é em oração. Foi o que o irmão falou. Porque se você não estiver orando em oração, não vem revelação, não vem orientação, não há comunhão. Então, a ligação do Senhor para a sua vida se deixa de estabelecer. Então, daqui para frente, a sua comunhão com o Senhor é indispensável. Você tem comunhão com seus irmãos, porque seus irmãos são usados para entregar dons, para tudo isso. O pastor também, a palavra, mas a sua comunhão é com o Senhor diretamente. Então, diz assim. Terceiro, virá, portanto, estáis vós apercebidos. Ele virá a hora que não imaginais. Qual é a hora que você está pensando que Jesus vem? Exatamente a hora que ele não vem. Você está imaginando que vai ser tal dia. Então, por isso, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é preparo. Prepare a vigilância, vejam só. E por último, nós vamos encontrar. Virá, no verso 46. Vamos ler comigo. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera. E numa hora que ele não sabe. Com os infiéis. E era servo. É servo. Mas é infiel, porque não estava vigiando. Então, a função, na verdade, o servo é essa, é ficar vigilante. Pode continuar, pastor. Na importância da vigilância aqui, nós temos que estar vigilantes porque os sinais eles estão aí. Para nós é profético. Para o mundo é histórico, eles nem percebem. Eles veem o efeito, sofrem o efeito, mas não prestam atenção no que está acontecendo. Mas para a igreja, não. Então, essa segunda pergunta dessa manhã, ela tem essa referência daquilo que é o profético. Então, nós temos aqui, por excelência, o livro profético desse último tempo é o livro do Apocalipse. Então, lendo o livro do Apocalipse, no capítulo 8, do versículo 1 a 11, que fala das trombetas, é possível identificar histórico e profeticamente, ou seja, o que houve na história, o que para nós é profético, os sinais visíveis para o mundo viu, e para a igreja, em cada um dos toques das três trombetas. Então, as três trombetas tocaram e houve sinais. Para o mundo, houve a parte histórica, para nós, aquilo que é profético. Nós temos a referência no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 10.
Então, dessa pergunta, os irmãos vão dizer aí quais são os sinais. Os irmãos vão identificar os sinais que já ocorreram e que o mundo viu, mas não percebeu, claro. Mas para a igreja isso é profético e ficou registrado aí na história. Essas 3 trombetas. Pode ficar aqui. Meus irmãos, a resposta ela é evidente nos sinais que nós estamos vendo hoje. Nós não precisamos pegar o que aconteceu o tsunami lá na Ásia, nem lá no Haiti. Não precisamos disso. Se nós pegarmos os jornais deste mês ou de 15 dias para cá, os irmãos vão ver as evidências. Por exemplo, a primeira referência está relacionada com o quê? Vamos ao texto aqui. Olha aqui, tem uma resposta aí que eu não mandei dar ainda. Eu quero só o versículo. É a primeira trombeta que toca. Mas se é isso, veja aqui, lendo o livro de Apocalipse, é possível identificar, essa é a primeira pergunta ou a segunda? Essa é a primeira pergunta. A segunda, né? Essa primeira foi aquela da vigilância, oração e vigilância. Oração e vigilância. Tá tudo bem. Mas vejam, então, nós temos que voltar primeiro, então. Só para mostrar que vigilância e oração, por quê? Porque as trombetas, antes de tocar, os irmãos veem no primeiro versículo, segundo, terceiro versículo, do capítulo 8, assim, há um preparo da igreja. A igreja tem que estar sendo preparada. De que forma? De que forma? Na prática, foi derramamento do Espírito. Aquilo está em Joel, nos dias de medo, derramarei do meu Espírito sobre... Então, isso ocorre quando? Em que versículo do primeiro capítulo? No capítulo 8. Qual é o versículo que ocorre dessa ocorrência? Abre o texto e diz aí, abre o texto. Os irmãos podem abrir e ler aí. O que está falando para a igreja? As trombetas vão tocar. Um processo que está ocorrendo, que vai ocorrer na eternidade. Silêncio no céu. Isso é uma outra palavra. Silêncio no céu é uma mensagem só. Só sobre silêncio no céu é uma mensagem. Mas eu quero saber, agora, como a igreja vai se aperceber desses toques se ela não tiver aquilo que precede as trombetas. O que é que precede as trombetas? Aquilo que está no livro de Joel, né? Derramarei do meu Espírito. É o derramamento do Espírito Santo. Pode ler o texto aí, vamos ler. Vamos ler, quem tem o texto? Rapidamente. Microfone. Aqui, irmão. Pode ler, não, você mesmo pode ler. Não tem negócio de vai, não. Cada um abriu, leu, acabou. Lê para todo mundo. Isso. Pode ser o Jesus. Sou pastor. Meu nome é Ungido Tiago, da Igreja do Central lá de Queimados. O texto de Joel 2:28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Vamos ao texto de Apocalipse. Apocalipse 8:5. Vamos lá, Apocalipse 8:5. Vê a comparação. Aqui é o derramamento do Espírito, a última hora. A igreja está recebendo isso? Aí tem o texto lá de Joel. Tocai a trombeta em Sião. A trombeta está tocada aqui em Sião. Sião é a igreja. A igreja sabe. Ela tem que saber. Ela tem que estar atenta a isso. O mundo não. O mundo está discutindo. Vai lá, o presidente vai lá, acha que está de acordo, o outro não está. Não há problema nenhum. É coisa do mundo mesmo, buscando uma solução. Buscando uma solução. Só que a igreja está sabendo o que está acontecendo. Uma igreja que não sabe o que está acontecendo, que tem uma Bíblia na mão e não sabe o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ela não pode deixar. E eu não estou falando de errado dos outros, não, no nosso. No nosso povo. Nosso povo pode até ficar, mas vai ficar sabendo. Agora, o ruim é saber e não levar em conta aquilo que está sabendo. Então, é importante levar em conta o momento que estamos vivendo. Então, vamos lá. O Apocalipse diz assim. Pode ler comigo, vamos ler. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra e houve depois vozes. O que está acontecendo? Antes de tocar as trombetas, a primeira coisa que aconteceu foi o derramamento do Espírito.
veio sobre a igreja. Nós fomos beneficiados com isso. Por quê? Havia um povo, talvez muitos não saibam, que antes de nós existia um povo orando: Senhor, quando é que o Senhor vai derramar o teu Espírito? Nós estamos precisando disso. Nós queremos isso. Os acontecimentos estão aí. O Senhor vai derramar o teu Espírito. Me lembro de uma irmã, uma serva de Deus, vizinha da igreja lá de Vila Velha, veio morar em Vila Velha. Essa irmã dizia assim: Senhor, olha, o Senhor vai me levar, mas eu quero, antes do Senhor me levar, eu quero ver os sinais do derramamento do Espírito Santo. Eu estou orando por isso. A vida inteira. Ela tinha um grupo que orava a vida inteira. E eu me lembro dos meus parentes também. Oravam por esse momento. No momento quando as orações encheram o incensário de orações, o que é que o anjo fez? Levou diante do altar. E a partir daí, agora é só, leva para o altar a oração, ele recebe, entrega ao anjo e pega do fogo do altar e joga sobre a terra. E assim por diante. Fogo, oração, fogo, aperfeiçoamento, o Senhor aceitando a oração. Esse é o momento. Então, a igreja sem isso, ela não vai discernir as trombetas nunca. Ela vai falar que a trombeta toca daqui não sei quanto, que é depois do 7º selo, porque é só bobagem. Tá bom. Como ele pensa que revelação está na medida do tempo dele, do Cronos. A revelação está no Kairos, onde não existe sequência lógica, nem a questão temporal, ela está fora daquilo que é revelação. Quando você pega a revelação, você vê, esses sinais estão cumpridos, mais do que cumpridos. Aí você pergunta, não, mas não foram cumpridos porque não foi depois da 7ª trombeta. Peraí, é depois da 7ª trombeta? Depois do 4º selo, do 5º selo? Bobagem. Não existe isso. Não há preocupação no livro, em certos aspectos, de mostrar os segredos que são separados para os seus servos, os profetas, para o espírito de profecia, né? Para quem tem letra não, porque na letra ele vai na sequência, e na sequência ele vai dizer bobagem. Ele vai dizer que isso aconteceu lá em janeiro do ano passado, que aconteceu lá no primeiro período da igreja, nos primeiros 100 anos, ele vai só falar bobagem, porque não tem revelação. Mas quando a igreja está diante do fogo do altar, e é isso que nós estamos trazendo para a igreja. Chegou a hora, meu irmão, dobrar o seu joelho. Você não tem marcado um encontro com o Senhor, você tem ido à igreja, você gosta de igreja, gosta de cantar, gosta de tocar, então está tudo certo. Você gosta de sentar no banquinho, ouvir pregação, isso é importante. Mas olha, a importância maior é a sua relação com Deus. Marque um encontro com Deus. O domingo, separe para servir ao Senhor. Se você não gosta de domingo, pode ser sábado mesmo. Fica sábado, então separa um dia para o Senhor. Quem guarda um dia, guarda um dia. Só que você não está excluindo, nós não estamos incluindo dia nenhum de guarda. Nós estamos mostrando que nós temos um dia que é dedicado, que precisa ser dedicado ao Senhor. Você está dedicando toda a sua vida para tudo que você precisa. Para a festa, para gastar o seu dinheirinho. Está ótimo, você tem, pode gastar isso mesmo. Ajuda até aqueles que não têm, paga a passagem deles, estadia, faz tudo que você pode. E isso é muito bom. Mas olha, a nossa palavra aqui é de advertência, é de lembrete. Você não é obrigado, absolutamente. Não existe obrigação. A Igreja Maranata está te obrigando, não. A nada, absolutamente. Mas ela está dizendo aquilo que para a qual ela foi chamada. Maranata, o Senhor Jesus vem. Não estamos brincando, não, de religião, de nome, de sobrenome. Para nós, isso não faz diferença. O que importa agora é saber. Escuta uma coisa. Suas orações estão subindo? A igreja agora tem que manter o ritmo da oração. Esta obra que nós conhecemos desde o primeiro dia de madrugada, meio-dia, à noite, não folga. Então, aprendemos a orar. Um povo que ora. E isto é maravilhoso. Mas acrescente mais o seu tempo, um período de oração. Busque a face do Senhor e Deus vai te abençoar. Meu irmão, o que estamos falando aqui não é obrigação.
A Igreja Maranata não tem obrigação nenhuma de obrigar ninguém a fazer nada. Nós temos uma obrigação de trazer uma mensagem. E a mensagem está aí, essa que está aí. Vejam só, sem o preparo, sem o fogo do altar, pode vir o que acontecer no mundo, para você é a mesma coisa que nada. Então vamos discutir o assunto fisicamente, cientificamente. Então, ótimo, é isso mesmo. E nós devemos fazer isso também. Devemos ajudar o mundo, o Brasil, a melhorar suas condições climáticas, seja o que for, meio ambiente, seja o que for. É a nossa obrigação. Nós moramos aqui, nós não moramos lá no outro mundo. Estamos nesse aqui. Vamos fazer tudo aquilo que o governo pedir, tudo aquilo que nós sentimos que devemos fazer para melhorar as situações. Isso vai alterar, pode alterar, sim, pode. O que vai acontecer? Um ecossistema melhor para a existência, para se existir, para se viver, para se conviver, menos enfermidades, mais longevidade, tudo isso que o mundo, que o homem precisa, que gosta e que quer. E é isso mesmo. Ninguém está contra isso. Mas nós estamos mostrando que sem este fogo do altar, ninguém vai ouvir toque de coisa nenhuma. Então, o preparo para o toque, primeiro foi o derramamento do Espírito. Então, está respondida aqui uma questão fundamental. Joel diz, tocai a buzina em Sião, aqui, anunciai. Vai dizer, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está avisado. Isso vai acontecer? Não, já está acontecendo. Tocou a primeira trombeta. Aí vamos voltar à primeira trombeta. Qual o sinal que nós temos de evidência do toque da primeira trombeta? Nos jornais que saiu esses dias. Vamos lá. Diz o texto aqui. Você quer ler? Pode ler. Pode ler. Pode falar o que você quiser. Porque o que é histórico para nós, o que é histórico para o mundo, porque eles não têm esse fogo que vem da brasa do altar. A igreja tem o fogo da brasa do altar, então ela tem os sinais como profético e não apenas como histórico. Os irmãos entenderam? Quer dizer, ele falou tudo que eu disse, levei meia hora para falar e falou em 2 minutos. 1 minuto. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Então, o primeiro versículo aqui da primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores. Então, aí está o primeiro sinal, a primeira trombeta que foi tocada. E aqui são os que nós podemos ver aqui. Embora essas Não, agora vamos do momento que estamos vendo, está dando nos jornais. O que é que nós estamos vendo nos jornais? Qual é a preocupação do mundo? Com o quê? Com a floresta amazônica. É um sinal. Não é que o mundo todo, Portugal, nós estávamos lá, tinham focos de incêndio para todo lado. O mundo inteiro. Não tem jeito. Agora houve um incêndio numa das reservas florestais do Brasil, uma coisa terrível, né? Isso é na mesma data na Austrália também. Não, o mundo todo está pegando fogo. Tudo nesses dias agora. Então, veja só. E aquilo que você leva anos para criar, para fazer, para produzir, o fogo vem e acaba. Fogo e saraiva. E sangue. Você vê, a profecia está relacionada com esses acidentes todos que aí estão. É fogo e sangue. Então, o fogo não vem sozinho, ele vem acompanhando a morte, o sangue. Então, esse foi o primeiro sinal, a primeira trombeta. Agora vamos para a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. Isso aí é o segundo sinal do texto do Apocalipse. Agora a pergunta é essa. Isso está nos jornais dos nossos dias? Alguma coisa referente a isso? Está nos jornais? Os irmãos estão dizendo que está. O que é que saiu nos jornais nesses últimos dias? O que é que saiu nos últimos dias, só? Na última semana. Derrame de petróleo nos mares, inclusive... Na costa brasileira. Na costa brasileira. 100 e tantas praias foram atingidas. Isso é nada. Isso não representa nada, mas é um sinal. Então, esse é um grande sinal. Agora, morreu a terça parte das criaturas e perdeu-se a terça parte das naus. Eu pergunto, a terça parte das naus foi perdida nesse tempo, agora? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não, por quê? Porque a trombeta toca, os sinais da primeira, eles continuam. Toca a segunda
Isso aqui vai se dar, pode se dar na grande tribulação. Entendeu? Porque o que nós estamos vendo? Vocês estão vendo os grandes acidentes hoje que se formam na costa americana, né? E ali do México, né? No Golfo do México, né? Você pega os Katrina, aqueles ventos, aqueles negócios que está todo mundo apavorado, porque não tem como solucionar. Não tem como solucionar. Nós estamos vendo aqui no Brasil, você tem uma área, por exemplo, aqui no sul do país, né? Está sendo castigada quase todo ano. É enchente, é isso, aquilo que nunca teve. E hoje nós estamos vendo isso aqui. Mas isso é o quê? É a situação que o mundo está vivendo. Quando você fala em criaturas que tinham vindo no mar, você está vendo, o mar aumentou de volume, aquecendo, poluição toda, tudo jogado, né? E eu quero que passe agora sobre isso um aspecto, aqui, ó. Isso aqui é uma fotografia de alguém limpando, né? O mar aqui, os peixes mortos. Não precisamos nem falar sobre isso, porque isso é uma evidência que está aí. E veja só, manchete do Globo de 1970 aqui, ó. Olha aqui, ó. O mar está moribundo. Assim, ele diz assim, 40%, a trombetas 30%. Ele foi além. Era cientista, ele não tinha revelação. A trombeta diz 30%. 30%. Ele está dizendo 40% dos seres vivos no mar desapareceram. Nos últimos 50 anos, ele estava aqui, ó, já em 70, já falando. Mas, ó, a geração dos acontecimentos. Uma igreja que não está sabendo disso e nem quer saber, ela sabe de muita bobagem. Ela quer saber se a besta tinha 7 chifres, se tem número, se não tem, qual é o número da besta, se tem mar, sinal. Está preocupado com tolice, com bobagem. Ninguém está se preparando com medo de besta, coisa nenhuma. Nós não temos medo de besta nenhuma. Nós estamos aqui preocupados com as profecias que estão colocadas à nossa disposição. Apareceu, isso aconteceu? É a pergunta que eu faço. Todos os irmãos vão responder. Isso já aconteceu. Os mares aqui, nós temos aqui, eu moro aqui em Vila Velha, até num local onde dá para ver o mar. Me lembro, menino, essa época de começo de ano, por exemplo, o verão, era cardumes de peixes, né? Eles vinham aqui, você via a mancha escura no mar, né? Vila Velha era conhecida, né, pela produção de manjuba, né? Aí aqui em Vila Velha tinha os pescadores conhecidos, Meirelles, aí vinham no meio da rua e diziam, manjuba, compadre Meirelles. Quer dizer, então, as manjubas. E todo mundo pegava manjuba, ia lá, puxava a rede, trazia cestos e cestos, depois jogavam fora. Cadê isso? Isso acabou. Os cardumes estão indo embora. Existem peixes, eles vão lá para o fundo do mar. Mas o que é? A sujeira do mar. É isso que o próprio homem está fazendo. Então, essa é a grande destruição. Você pergunta, vamos falar que a manchete 70? Não, a de ontem, lá nos jornais. Nosso horário está se esgotando. Vamos à última. Trombeta. A última trombeta foi o sinal. A terceira. A terceira aqui diz o seguinte, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Eu vou entrar aqui agora para responder isso aqui. Então, o que aconteceu? A palavra absinto está falando de amargo, de sofrimento. É um momento, é um sinal, esse foi o grande sinal histórico, profético e podemos dizer geofísico, porque atingiu agora um país, o mundo inteiro praticamente. A Europa está ainda sob a expectativa dos acontecimentos, porque em Chernobyl, a palavra Chernobyl, em russo, traduzida é absinto, é amargura. E veja só, foi quando estourou lá, a parte atômica, não é? Que eles tinham lá, sob reserva, escondida, tá, para o mundo, explodiu lá. Hoje é um caos, sem vida. A magma que derrete continua derretendo, está descendo. E ela vai atingir as fontes dos rios que nutrem a Europa, com exceção de 1 ou 2 países. Mas todos os rios. O que se espera é que esses rios, essas águas,
estarão contaminadas. Sem falar nisso, nós estamos vendo os acontecimentos aqui nas nossas empresas, né? Nas empresas que produzem o minério, que captam o minério. Então, nós estamos vendo isso. O que é que nós esperamos? O Rio Doce, do jeito que está, os outros rios. Então, situação, absinto, amargo. É a água amargosa que está matando. Todo tipo de infestação é água. Hoje se diz que a maioria das mortes tem acontecido por causa da água. A água tem sido o grande veículo para destruir, para matar as vidas. Porque mata mais do que as guerras, não é? Então, você bebeu um copo de água e acabou num rio desse. E não tem outra coisa para fazer o quê? Bem, como nós estamos aqui preocupados, eu estava falando sobre as naus. São acontecimentos. A primeira trombeta toca, os acontecimentos. Aí isso é uma bola de neve. O que aconteceu na primeira vai acontecer na segunda, a segunda para a terceira, da terceira. Agora estamos aguardando a quarta trombeta. Assim, meus irmãos, estamos em cima da hora, no momento do encerramento, embora não sejamos preocupados, porque temos ainda uns 2, 3 minutos, mas deixamos aqui a palavra aos nossos pastores para que eles conduzam essa noite a mensagem que eles acham que deve ser propícia para o nosso povo. Não precisa inventar coisa. Não precisa dizer que você sabe muito. Não precisa. Você vai dizer o que o Espírito Santo está ditando. Seja a coisa mais simples que aquilo que estamos fazendo aqui. Não temos outra coisa. Maior riqueza do que essa não existe. Podemos encerrar? E queremos encerrar. Eu passo a palavra ao pastor Alexandre para desejar comigo esse encerramento com a paz do Senhor. A paz do Senhor.